Olá pessoal, já estamos de volta com a nossa 7ª aula e agora nós vamos falar sobre o plano de contas. Alguém aí sabe o que seria o plano de contas? Plano de contas, pessoal, olha, é o que nós vamos saber agora, né? Nessa aula 7, porque é um instrumento muito importante para a empresa e que nós vamos utilizar aí nos nossos exercícios. Lembrando que esse plano de contas, pessoal, esse modelo já está publicado aí no portal SIGA, tá? Pode ir na abinha aí, na aula relacionada a plano de contas, ele vai estar aí em PDF, tá? Então, pessoal, o foco de estudo dessa aula é o plano de contas, que nada mais é do que um principal instrumento no desenvolvimento do processo contábil de uma determinada empresa, seja ela rural, comercial, industrial. O que ela é? Ela é uma linha condutora de todo aquele processo de escrituração que existe na empresa. Então, nós vamos conhecer esse importante instrumento chamado plano de contas, tá? Resumindo, é um conjunto de contas, tá? Com bens, direitos, obrigações. Aí entra aí a questão do caixa, do banco, né? Pode ser Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco do Nordeste, duplicados a receber, entre outros, tá? Então é um conjunto de contas e que automaticamente ele vai seguir aí as diretrizes legais definidas em lei, tá? Com orientação aí para os registros contábeis. Então é um instrumento de trabalho que permite identificar todas aquelas contas que poderão ser utilizadas aí por uma determinada empresa. Então, pessoal, o plano de contas ele pode ser comparado a uma casa, né? Então, quando nós estamos fazendo o projeto de uma casa, pensamos em algo que atenda às características e à necessidade de quem vai ocupar esta residência, né? Esta casa, fazendo aquelas adaptações. Mas por que janelas na casa? É uma necessidade que a casa seja ventilada, até mesmo visando preservar a saúde de quem ocupa a mesma, né? Mas por que tantas tomadas na sala e poucas no quarto de visita? Então foi aí uma opção do proprietário que precisa ser respeitada. Por quê? Porque a casa vai ser elaborada respeitando também o perfil deste morador, deste proprietário, adaptando-se a ele, tá? Então o plano de conta, pessoal, ele vai ser elaborado respeitando também a necessidade de cumprimento de uma legislação em vigor. E é claro, né, as características da empresa. Então não há um número máximo e nem mínimo de contas, tá? No final vocês vão ver aí exemplo dessas contas. Então cada empresa ela deve elaborar o seu plano de contas com todas as contas patrimoniais e de resultado que vão ser utilizados aí pela empresa, né, do decorrer dos anos, tá? Inclusive pelas contas em que há previsão apenas de utilização a longo prazo, tá? Então, pessoal, além disso, é importante que exista uma flexibilidade de forma a permitir a inclusão de outras contas caso necessário, tá? Então, para que este plano de contas aí ele cumpra essa finalidade, deve respeitar o porte da empresa e também o ramo de atividade. É claro, atendendo também aí, dentre outras necessidades de seus usuários, tá? É claro que vai incluir todas as informações que no final deverão ser extraídas nos relatórios contábeis para os sócios, diretores e proprietários, né? Temos aí a questão também, né, falando de planos de contas, que todas as contas receberão uma numeração, tá? Será um endereço no plano de contas, né? Lembra quando você tem aí uma classificação, uma numeração para você encontrar rápido e fácil? Isso é o plano de conta na contabilidade, vai ter uma numeração. E nós vamos passar para vocês mais adiante aí um exemplo para vocês compreenderem um pouco melhor. Então, a numeração ela deve ser separada por níveis ou grau de contas, tá? E a quantidade de níveis dependerá da necessidade da empresa. Geralmente será de 4 ou 5 níveis. Ah, pode ter mais níveis? Com certeza, tá? Para entender melhor, grau de contas, pessoal, vocês lembram das aulas de matemática? Mais especificamente dos conjuntos, é o que nós podemos aí demonstrar para vocês nesta figura. Então, cada conjunto recebe um código, né? Os grandes grupos recebem apenas um número, são do nível 1. Subconjuntos são numerados de forma a identificar que pertence ao grupo maior. Portanto, são de níveis menor, podendo ser de terceiro, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, em diante ou mais níveis, se for o caso da necessidade da empresa. Aqui, pessoal, nós temos aí uma figura da estrutura básica do plano de contas. Então nós temos aí o nível ou grau de contas, né, grandes grupos. Número 1
é o ativo, 2 é passivo, 3 é receitas, 4 é despesa e 5 é custo. Lembrando que vocês podem pegar o modelo aí do plano de contas que eu postei para vocês observarem o número de contas que tem. Aí o segundo nível, o grau de contas, pessoal, nós temos aí o 1.1, ativo circulante, 1.2, ativo não circulante, e assim por diante, até o 5.2, que entra aí a questão do custo do serviço prestado, tá? No terceiro nível, pessoal, ou grau de contas, nós temos a subdivisão do grupo de contas, as disponibilidades, 1.1.1. 1.1.2 já entra a questão das contas a receber, tá? Então vocês podem olhar aí esse plano de contas que eu mandei para vocês compreenderem um pouco melhor, e no decorrer das aulas nós vamos tirando as dúvidas que surgirem. Quarto nível, aí nós temos, né, as contas do subgrupo. Lembra que eu falei? Caixa, né? Aí entra a questão do quinto nível, né? Que aí entra Caixa 1, Caixa 2, Banco do Brasil, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Então isso aqui é só um modelo para vocês perceberem como que está aí o nível do plano de contas, tá? Então, considerações sobre o plano de contas. As contas de último nível são chamadas de analíticas e somente elas recebem lançamentos na contabilidade, tá? Então, sempre que uma conta analítica aumentar ou diminuir o valor, provocará os efeitos nas contas de nível superior, tá? As contas, pessoal, que não pertencem ao último nível são chamadas de sintéticas ou totalizadoras. Elas não recebem lançamento, pois ao lançar na conta de nível inferior, o saldo dessas contas são automaticamente modificados. E a quantidade de números de cada nível dependerá aí do número de contas que deverão ser agregadas a este nível. Vamos fazer exercício depois para vocês observarem como que funciona, né? Entenderem um pouco melhor com o exercício. Observe aí neste exemplo que eu passei. Ó, temos o código 1.1.1.02.001 Banco do Brasil SA. Então nós temos o primeiro nível, o ativo, né? Aí nós temos aí o segundo nível, 1.1, que ficou na frente aí, né, de enxerido. 1.1 circulante, terceiro nível, quarto nível, quinto nível é o lançamento aí da conta Banco do Brasil, tá bom? Conseguiram entender um pouco melhor, pessoal? Então são níveis dividido por níveis, o plano de conta. É claro, tem uma padronização. Então, aumentando o saldo no Banco do Brasil, estará aumentando o saldo de bancos e assim por diante, né? Disponibilidade, ativo circulante e é lógico lá no início, tópico 1, né? Nível 1, ativo. Então, como no último nível, temos 3 algarismos que pode, né? Se pode cadastrar aí mais contas, tá? Então, neste plano de contas, até 999 contas de banco. O mesmo ocorre para clientes aí, fornecedores de empresa, tá? E no quarto algarismo, pessoal, que permite cadastrar muito mais conta, podendo chegar até 9.999 contas, tá ok? Entendido um pouquinho sobre o plano de contas? Claro, pessoal, dúvidas, né? Nos pergunte, que é claro que nós vamos estar aí à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Mas nós vamos fazer também exercícios. Esta foi a aula 7. A próxima aula será a aula 8. Nós vamos falar sobre a DRE, demonstração do resultado do exercício, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.